Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo à programação da TV Novo Tempo. Está começando mais uma edição do Telejornal NT Sul, com informações relevantes para o seu dia a dia, com opinião e, claro, com a sua participação. Vamos aos destaques desta edição. Tuberculose mata mais que Covid-19 em 2023, conforme o MS. Doença infecciosa tem cura e tratamento gratuito. Desafio da saúde é garantir que pacientes sigam o tratamento até o final, evitando retratamento e onerando o sistema. Cachoeira já registrou óbitos. Aberto o período de inscrições para matrícula, rematrícula e transferência de alunos do ensino fundamental e da modalidade EJA nas escolas municipais de Cachoeira do Sul. A gente vai falar das regras, das datas e locais. Faltam vagas nas creches. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre esse problema antigo que afeta pais, que afeta os filhos, nas questões de trabalho e de aprendizado. Tiacoli completa 3 anos de atuação em Cachoeira do Sul e região. Dia de atividades e discussões marcam a data. Implantando já nesse mês de novembro também o centro de referência que vai atender os casos graves, né? Mas não é livre demanda, mas a gente está na luta junto com os técnicos do estado para o serviço de atendimento em saúde, que seria a cereja do bolo. Enfrentamento ao crime organizado. O governo do Rio Grande do Sul lança ofensiva em cooperação com o Ministério Público e Tribunal de Justiça. E hoje aqui no estúdio nós vamos receber as vereadoras Daniela Santos e Mariana Carlos. Queremos saber como deve ser a atuação delas a partir do ano que vem na Câmara de Cachoeira do Sul. E você de casa pode participar dessa conversa. Mande mensagem pra gente, nossas redes sociais estão à sua disposição e o WhatsApp é o 51997697129. Faça o NT Sul junto com a gente, mande a sua pergunta aqui para as vereadoras que logo mais estarão ao vivo aqui no estúdio e, claro, fique à vontade também para falar daquilo que acontece onde você está, para contar a sua notícia e também para comentar as reportagens que estarão no ar. O NT Sul está no ar. A tuberculose voltou a ser a principal causa de morte por doença infecciosa no mundo, superando a Covid-19. Em 2023, a doença atingiu 8.200.000 novos diagnósticos, o maior número registrado desde 1995. Prevenível e tratável, a pneumonia segue sendo um desafio para a saúde pela não conclusão do tratamento por quem tem a doença. Quase 8.200.000 novos casos de tuberculose foram diagnosticados no ano passado em todo o mundo. Este é o número mais alto já registrado desde que o acompanhamento desse indicador teve início há quase 30 anos. As informações constam do relatório anual da Organização Mundial de Saúde e destacam progressos desiguais conquistados na luta contra a doença, com dificuldades persistentes como a grave falta de financiamento. Isso porque a tuberculose afeta especialmente populações mais vulneráveis de países de baixa e média renda, como o Brasil, onde se encontram maiores desigualdades socioeconômicas. O impacto da doença não se resume apenas à saúde das pessoas, mas também às finanças dos pacientes e do governo, exigindo altos investimentos para o tratamento. No Brasil, um estudo conduzido pela Fiocruz aponta que o custo direto total da tuberculose pulmonar durante 7 anos ultrapassou $1,3 bilhão, com casos de retratamento respondendo por $23,5 milhões. Um dos maiores desafios da saúde pública, já que o tratamento em si é simples e eficaz, mas esbarra na falta de disciplina dos pacientes. Nós temos pacientes com várias causas de abandono, né? Mas o principal, a gente acredita, é que o tratamento ele é eficaz, né? O paciente, normalmente, a partir dos 15 dias de tratamento, ele não transmite mais, ele já se sente bem, os sintomas piores e clássicos já vão melhorando e ele acredita que está bem, né? Então, ele tem que lembrar que ele está bem, mas para continuar assim, assintomático e sem transmitir para sua família, para a comunidade, ele tem que completar o esquema, que sim, ele é longo. Ele tem no mínimo 2 meses de fase intensiva,
né? E no mínimo 4 meses de fase de manutenção. Então, é muito importante que a cada paciente diagnosticado ou cada paciente que está em investigação saiba que este tempo ele tem que se dedicar ao tratamento, que tem cura e que a medicação está disponível pelo SUS. Então, quando já se tem este abandono, novamente temos que fazer esse teste, né, para ver se a mesma medicação vai ser eficaz. Então, o primeiro ponto de problema, né, para um abandono, a mesma pessoa vai ter que reiniciar. Então, vai ser uma recontagem de tempo, que vai ter que usar a medicação diariamente, os meses têm que ser contínuos, né? Um tratamento de um mês termina num dia e no outro dia o outro comprimido deve ser tomado, então tem que ter aquela assiduidade para buscar a medicação, para fazer o teste de monitoramento, e isso vai ser recontado, né? E um outro grave problema é que em algumas situações de abandono, aquela bactéria não morreu, aquele ciclo não se desfez, e a gente vai ter bactérias resistentes ao primeiro tratamento. Então, muitas vezes a pessoa vai ficar num período com bacilos novamente e transmitindo essa bactéria resistente para as outras pessoas que não têm tuberculose, né, que podem desenvolver a tuberculose ativa, que a gente diz, já com uma bactéria multiresistente, já vai ser um problema para ele próprio e para a pessoa que foi contaminada, que pode ser da sua família, né, do seu ambiente de trabalho, ou simplesmente uma pessoa que entrou em contato e inalou, né, seus bacilos que ele eliminou enquanto estava no mercado, enquanto foi ao banco. Então, isso é um problema muito grave, individual e de saúde pública. Em algumas situações, ele também pode precisar de serviços especializados, inclusive internações. Então, o abandono é o pior vilão da tuberculose no Brasil e no mundo. A pessoa que está diagnosticada tem que entender que vai ter um período para se dedicar a esse tratamento e que ele tem cura. Quanto mais eficaz, mais envolvido o seu tratamento durante aquele período, ele vai ter, a partir da cura, uma vida normal. Enquanto o número de mortes relacionadas à tuberculose diminuiu, passando de 1.320.000 pessoas em 2022 para 1.250.000 pessoas em 2023, o total de pessoas que contraíram a doença aumentou. Assim, a tuberculose volta a ser a doença infecciosa que causa mais mortes, superando inclusive a Covid-19. Nem todos os novos casos são diagnosticados e a Organização Mundial da Saúde avalia que aproximadamente 10.800.000 pessoas contraíram realmente a doença no ano passado. A maioria das pessoas que desenvolve tuberculose todos os anos estão em 30 países. Em Cachoeira do Sul, até agora, foram registrados 13 novos casos, o que reflete apenas os dados que chegam formalmente até a epidemiologia do município, excluindo aqui os subnotificados e aqueles cujos tratamentos foram abandonados no meio do caminho. Dentre estes números, aparecem óbitos registrados este ano para uma doença que tem tanto vacina quanto tratamento. E a BCG, que é a vacina disponível há muitos anos, né, que ela, ao nascer, já protege a população em geral da forma grave da tuberculose pulmonar. Então, todas as crianças vacinadas, elas já têm a prevenção da forma grave da tuberculose. Qualquer pessoa com suspeita de tuberculose ou contato de alguém com tuberculose ou com sintomas, com tosse há mais de 2 semanas, com secreção ou sem secreção, febre baixa, né, suor noturno, essas pessoas podem se encaminhar a qualquer posto de saúde e pedir o POT, né, que a gente diz, e explicar que quer fazer o teste para tuberculose. Ele é simples e está disponível em todas as unidades de saúde. E enfatizo que nós tivemos a forma grave da tuberculose em nossos pacientes e tivemos óbitos, inclusive em 2024. Os cuidados preventivos são os mesmos para qualquer doença respiratória. O que a gente quer? Que nenhuma pessoa mais tenha tuberculose
por descuido, né? Que tem uma cadeia de transmissão ativa. O ideal, então, é que as pessoas mantenham-se em ambientes arejados, né? Deixe a luz solar entrar nos ambientes, que tenha um distanciamento social, aquela etiqueta respiratória que tanto se falou na Covid, né? Ao tossir, espirrar, proteger com o antebraço, a boca. Então, essas são medidas importantes. E a cura, ela é, para quem faz o tratamento adequado, a cura é garantida. É isso, então precisa fazer o tratamento até o final, é muito importante esse alerta. Às vezes a pessoa pode estar se sentindo bem, achando que está tudo resolvido, né? Enquanto não tem ali a alta médica, né? No sentido de dizer assim, está curado da doença, precisa ter o acompanhamento, precisa fazer uso da medicação, justamente para que a doença não propague ou não volte de uma forma mais agressiva, né? Como a gente viu aí na reportagem que a Thelma nos trouxe. E olha, já quero destacar para você que está nos acompanhando que hoje nós vamos ter a presença ao vivo aqui no estúdio das vereadoras Daniela Santos e também da Mariana Carlos, eleita para o mandato que começa em janeiro de 2025. Então, se você tem uma pergunta para as vereadoras, já pode mandar para a gente aí nas nossas redes sociais, especialmente no nosso WhatsApp, que é o 51997697129, para essa conversa que a gente, juntamente com você, vai ter com as vereadoras daqui a pouquinho aqui no estúdio. Vamos falar sobre educação? A Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Sul abriu o período de inscrições para matrícula, rematrícula e transferência de alunos do ensino fundamental e da modalidade EJA na rede pública municipal de ensino para o ano de 2025. Esse processo deve ser feito pelos pais ou responsáveis legais das crianças e dos adolescentes, no caso do ensino fundamental, de acordo com as datas e os locais das escolas. Nós vamos agora para a tela para conferir mais detalhes, então me acompanhe. Se você é pai, se é responsável por um aluno aí nesta idade, fique atento, fotografe a tela para você não se perder aí nessas datas e fazer direitinho a sua matrícula, tá bom? Então, começando aqui pela rematrícula presencial em Cachoeira do Sul. Público, ensino fundamental do 1º ao 9º ano. E EJA, estudantes já matriculados. Então, estamos falando aqui de rematrícula. Período 4 de novembro, começou ontem, né? E vai até o dia 22. Local, diretamente na escola. Quais são os documentos que são necessários? O critério é da escola, conforme regimento escolar. Vamos aqui para a nossa segunda tela. Inscrição para matrícula. Inscrição para matrícula. O público, ensino fundamental, 1º ano. Então, o período para as inscrições, para as matrículas, esse período começa dia 11 de novembro e vai até 1º de dezembro. Local, 24ª Coordenadoria Regional de Educação, Rua Ramiro Barcelos, 2762. Documentos, certidão de nascimento e também o comprovante de residência, documento dos pais ou termo de guarda do responsável, atestado de vacinação e laudo médico, se houver. Vamos aqui para a nossa terceira tela, inscrição para transferência. Então, o público, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, zona urbana. Daqui a pouquinho a gente fala de outras modalidades, mas então, para quem está do 1º ao 9º ano e que precisa eventualmente fazer a transferência na zona urbana, período 6 de janeiro de 2025 a 19 de janeiro de 2025. Então, só no comecinho do próximo ano. Local, 24ª Coordenadoria Regional de Educação e os documentos aí ficam a critério da escola, conforme o regimento escolar. Próxima tela, matrícula. Agora atenção aí, público, ensino fundamental, 1º ano e EJA, para quem está na zona urbana. Período 6 de janeiro a 17 de janeiro de 2025, também lá no comecinho do próximo ano. Local, diretamente na escola, documentos a critério da escola, conforme o regimento escolar. Próxima tela. Vamos falar agora sobre matrícula para transferência. Público, ensino fundamental do 2º ao 9º ano e EJA, zona urbana. Então, o período é de 30 de janeiro a 7 de fevereiro de 2025. O local é diretamente na escola. Documentos a critério da escola, conforme o regimento escolar. Próxima tela. Matrícula e transferência também, público ensino fundamental do 1º ao 9º ano e escola do campus, zona rural. Período é de 2 de dezembro a 12 de dezembro de 2024. Então, no próximo mês, o local também diretamente na escola do campo,
os documentos ficam a critério da escola, conforme regimento escolar. Então aí as informações sobre matrículas, rematrículas e também transferências aqui do município de Cachoeira do Sul. E olha, gente, nem todas as crianças inscritas para o ano letivo 2025 conseguiram vagas nas creches de Cachoeira do Sul. 125 estão na lista de suplentes, divulgada pela SMED. Um problema antigo que afeta pais e filhos nas questões de trabalho e aprendizado em todo o país. Veja o que diz Francisco Bastos. No ranking de educação entre os países, aqueles que estão colocados nas primeiras posições são os que tiveram a ousadia, digamos assim, ou o comprometimento de aplicarem mais recursos na educação básica, na educação infantil e proporcionarem a universalização do atendimento às crianças nas creches. E o nosso país? No nosso país nós temos, infelizmente, essa tradição, e passa de governo a governo, de partido a partido, de fazer uma priorização de recursos ao ensino superior. E esse comentário não tem nenhum desmerecimento da importância do ensino superior. Mas, usando uma linguagem comum, como o cobertor é curto, em termos de recursos, nós temos a cobertura da cabeça e os pés ficam descobertos. E isso se dá, né, para a educação infantil, se dá para a educação básica, o ensino médio e também para o atendimento nas creches. O Plano Nacional de Educação, que foi prorrogado até 2025, ele traz nas suas diretrizes e nas suas metas que tenhamos a universalização, ou 100% do atendimento das crianças de 4 e 5 anos. E 50% das crianças de 0 a 3 anos. Esse 50% já é uma coisa discutível. E a outra metade, como é que faz? Mas ainda assim, com essas metas não foram atingidas, nem no Brasil e nem no Rio Grande do Sul. Então nós temos um quadro aí bem preocupante nesse sentido. Porque neste período, especialmente, estão sendo abertas as vagas para o ano de 2025. As filas são enormes, as listas são enormes e geram na população que tem essa necessidade uma preocupação muito grande, até certo ponto, uma ansiedade muito grande, porque quando não são contemplados os seus filhos, enfim, essas crianças, gera um problema muito sério para as famílias. Porque as mães, né, elas têm que trabalhar, a família tem que ter o seu sustento e precisam que as crianças também sejam atendidas. Então, mesmo a gente sabendo que constitucionalmente cabe aos municípios a responsabilidade com a educação infantil, com a pré-escola, com as creches, mas os orçamentos dos municípios estão rapados. Nós todos temos conhecimento, não existe mais possibilidade, no maior número de municípios, de investimentos em qualquer área e não é diferente na área da educação. Portanto, acho que os governos, tanto estadual quanto o governo federal, que arrecadam mais, têm que ter um olhar de apoio e de alocação de recursos para dar conta disso, cumprir o Plano Nacional de Educação e que não tenhamos esses déficits todos aí que são vergonhosos. Enquanto sociedade, nós não podemos achar que isso seja normal, né? Ficar por isso mesmo, olha, tem crianças que não têm vagas, tantas mil não vão... Não, nós não podemos aceitar isso. Nós temos é que nos indignar com isso e cobrar, né, dos gestores, cobrar de quem de responsabilidade a resolver esta questão. E também cobrar dos órgãos de fiscalização, dos conselhos, enfim, de outros órgãos da estrutura do Estado, para que não se tenha nenhuma criança fora da escola. E, ao mesmo tempo, abrindo um parênteses, que também não se tenha criança sem vacina. E esses dois aspectos, que podem parecer pequenos, eles constituem os estados desenvolvidos. E nações desenvolvidas cumprem essas etapas aí com a infância. Aos novos prefeitos, a gente espera que tenham um olhar para essa questão, um olhar de estadistas, porque atender a infância
é, digamos assim, condição para terem sucessos nas suas gestões. Até porque estarão semeando, e quando eu falo de estadistas, estarão semeando para o futuro, que deve ser o papel, não de um governante de ocasião ou de mandato, mas para o futuro das suas localidades, futuro dos seus estados e futuro do país. Boa tarde. E hoje, a partir das 14h, acontece a primeira visita de transição à Secretaria da Fazenda de Cachoeira do Sul. Segundo o prefeito eleito, Leandro Balardim, o objetivo do encontro é diagnosticar as finanças do município. A futura secretária da pasta, Rita Garski, também vai participar desse momento importante na prefeitura. Vamos falar agora um pouquinho sobre o tempo. Vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Dia que começou abafado, né? Até tinha o sol brilhando logo que o dia amanheceu, mas muito rapidamente as nuvens foram se formando, tomaram conta e a gente teve aí pouca aparição do sol ao longo da manhã. Pois bem, mais um dia quente, mais um dia abafado no Rio Grande do Sul. Nem as pancadas de chuva fizeram a temperatura cair. Em Porto Alegre, a máxima pode chegar aos 32 graus. Confira como fica o tempo de hoje até quinta-feira em todo o território gaúcho. Terça-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com sol, mas logo teve a formação de nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva. E o predomínio no geral deve ser de tempo nublado com eventuais aberturas de sol. Mínima 22 graus e máxima 30. Quarta-feira a instabilidade persiste, podem ocorrer pancadas de chuva e tem sol entre nuvens, mínima 22 graus e máxima 29. Quinta-feira pode ter uma chuva mais intensa de manhã e ao longo do dia as nuvens vão se dissipando e o sol pode aparecer, mínima 19 graus e máxima 26. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A massa de ar quente e úmido de origem tropical segue atuando no estado gaúcho hoje. Os gaúchos vão enfrentar mais um dia quente e abafado. O sol aparece com nuvens em quase todo o estado, mas ocorrem períodos com maior nebulosidade. A combinação de calor e umidade alta favorece a convecção, que é o movimento ascendente do ar que forma nuvens e favorece chuva isolada e passageira, especialmente da tarde para a noite. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 32 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 29. Na região norte, em Passo Fundo, máxima de 28. Também 28 em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 27 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 26 graus. Há cerca de 2 semanas, o Chateau, o monumento referência de Cachoeira do Sul, recebe cuidados de funcionários da Secretaria Municipal de Obras. A parte hidráulica e a iluminação receberam manutenção e a rede elétrica teve substituição de fiações. Segundo a secretária de Obras, Aline Machado, por ser tombado, o monumento tem restrições de intervenções e está recebendo, por parte do município, uma recuperação básica. O lago continuará sem água e a lavagem do castelo de água também se limitará à base, já que na parte superior, a partir do reservatório até a estátua do Netuno, há mais de 10 anos, há um enxame de abelhas alojado na parte interna do reservatório e interior da estátua. O trânsito na rua 7 de setembro é parcial entre as ruas Monsenhor Armando Teixeira e Rua General Osório. O motivo é uma obra da Corsan para a substituição de um ramal nas proximidades do prédio da União de Moços Católicos. Por conta da movimentação de máquinas para escavação no local, segundo a Secretaria de Obras, vai ser necessário interromper o fluxo de veículos, mas o trânsito deve ser liberado assim que o trabalho for concluído. E agora é a sua vez, aqui no Telejornal NT Sul, a sua mensagem, a sua notícia, a sua informação e a sua opinião. Quer participar com a gente? Manda mensagem no WhatsApp 51
99769-7129 ou fique à vontade também para escrever para a gente nas lives do Facebook e do YouTube, facebook.com/TV Cachoeira ou youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. E adiciono mais uma informação antes da gente ir aqui para a tela para ver as mensagens. Daqui a pouquinho nós vamos receber ao vivo aqui no estúdio as vereadoras Mariana Carlos e também a Daniela Santos. Se você quiser participar dessa entrevista, dessa conversa com as vereadoras, fique à vontade também para enviar aí a sua mensagem, a sua pergunta, para a gente fazer aqui esse bate-papo com a nossa comunidade e com as vereadoras. Vamos para a telinha? Recadinhos aqui da nossa audiência. A Carol está dizendo o seguinte: moro no Parque Primavera, gostaria de pedir a instalação de um redutor de velocidade na rua Hélio Figueiró Fischer. Carros, motos e ônibus não respeitam o limite de velocidade e passam correndo. Obrigado, Carol, pela tua participação. Deixamos esse alerta aí também para as autoridades, porque é importante que os motoristas respeitem, evidentemente, mas entre a teoria e a prática, por vezes, existem quilômetros de distância. Então, é importante que, quem sabe, essa solicitação aqui da Carol seja analisada, né? Obrigado, Carol, pela participação e por alertar sobre esse caso. Quem mais? Tem mais recados aqui. Adriana Zanotto Ávila. Sobre a entrevista de ontem, campanha do IP Novembro Azul, estou tentando agendar com o urologista, mas não atendem. Gostaria de saber se há profissional que atenda. Obrigado, Adriana, pela tua participação. A gente, de fato, precisa verificar. Esse é um caso recorrente envolvendo o IP. Para quem não entendeu, ontem nós trouxemos aqui uma informação. O IP abriu uma campanha já no mês de outubro em relação à mamografia para as mulheres. Então, para quem procuraria, um profissional, nesse caso das mulheres, a ginecologista, para ter esse encaminhamento, não havia a coparticipação. E no mês de novembro, o mesmo está valendo para os homens no Rio Grande do Sul em relação ao IP. Não há a cobrança de coparticipação para o homem com mais de 50 anos que vai procurar o urologista. Mas o problema, como trouxe aqui a Adriana, é que o profissional esteja disponível. Então é algo que, de fato, a gente precisa verificar. Daqui a pouquinho, mais recados da nossa audiência. E a seguir, Tia Core completa 3 anos de atuação em Cachoeira do Sul e região. Dia de atividades e discussões marcam a data. Implantando já nesse mês de novembro também o centro de referência que vai atender os casos graves, né, mas não é livre demanda, mas a gente está na luta junto com os técnicos do estado para o serviço de atendimento em saúde, que seria a cereja do bolo. Enfrentamento ao crime organizado. O governo do Rio Grande do Sul lança ofensiva em cooperação com o Ministério Público e Tribunal de Justiça. E hoje aqui no estúdio nós vamos receber as vereadoras Daniela Santos e Mariana Carlos. Queremos saber como deve ser a atuação delas a partir do ano que vem na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. O intervalo é rápido, nós já voltamos. Meio-dia e 33, Telejornal NT Sul já de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. O governo do Rio Grande do Sul apresentou nesta segunda um plano de enfrentamento e redução de homicídios no estado. O planejamento envolve uma parceria entre governo, Tribunal de Justiça e Ministério Público do Rio Grande do Sul. O governo do estado assinou um termo de cooperação na manhã desta segunda-feira com foco na adoção de medidas mais duras contra o crime organizado no Rio Grande do Sul, especialmente visando coibir os crimes de execução. Uma série de medidas estão previstas nessa frente que pretende enfraquecer as facções criminosas, a começar pelo isolamento de líderes que determinam as execuções. Outra estratégia é a presença mais forte de policiamento em locais onde ocorrem os assassinatos ligados a disputas entre grupos criminosos. Este modelo de protocolo é semelhante à ação já adotada em Porto Alegre, que ofereceu resultados positivos. O termo de cooperação envolve o Governo do Estado, Tribunal de Justiça e Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos atuando permanentemente no sentido de qualificar o enfrentamento aos grupos criminosos organizados. O que isso significa? Unidade prisional organizada e com estrutura qualificada para isso. Então, os módulos da PASC, 76 unidades com celas individualizadas, o pátio, inclusive, individualizado, bloqueador de celular, isso está entrando em operação agora.
Mas não apenas isso, né? Ter um comitê interinstitucional que coloque a todas as instituições, porque não é só a polícia na rua que garante enfrentamento ao crime, todo o sistema jurisdicional funcionando, desde o inquérito qualificado promovido pela Polícia Civil até a denúncia que será feita na ação pelo Ministério Público, a atuação do Poder Judiciário ao julgar. Tudo isso tem que estar muito bem organizado para que a gente possa evitar que qualquer brecha desta separação de poderes seja aproveitada pelos grupos organizados. Então, o Judiciário está encaminhando a criação de uma vara especializada também para charqueadas, que vai cuidar justamente daqueles criminosos que estão vinculados ao crime organizado. Então, tudo isso está ajustado nesse protocolo, nesse entendimento que fizemos entre os poderes e vai garantir esse enfrentamento, fechando as brechas, apertando o cerco contra o crime organizado no Rio Grande do Sul. Inclusive, né, um dos argumentos que tenha sido utilizado sobre questões de saúde, de apenados, enfim. Então, estamos colocando, inclusive, estruturas de atendimento de saúde especializado nessa unidade prisional para não ter qualquer argumento para um não cumprimento da pena ou deixar de cumprir a pena. Tudo isso é o que nós estamos anunciando aqui hoje. Essa unidade está para ser instalada dia 29 de novembro, agora este mês, e ela vem justamente porque o Poder Judiciário integra o sistema de segurança a partir da jurisdição criminal e ela vem nessa linha atender a uma fatia de jurisdição criminal que estava carente desse tipo de atendimento. O Tiacoli está completando 3 anos de atuação em Cachoeira do Sul e região. Para marcar a data, um dia de atividades e discussões sobre essa pauta tão importante para os autistas, a Murano cedia o evento. Painelistas de diversas regiões do estado estão presentes. Os 3 anos do Tiacoli Macro Valles é mais uma boa notícia para a saúde mental da região e também para a Cachoeira do Sul. A celebração começou na manhã de hoje na Casa de Eventos Murano e prossegue durante a tarde. A solenidade de abertura contou com a presença da prefeita Angela Chu e demais representantes que lutam pela causa autista. A coordenadora Daniela comemorou esses 3 anos de atuação e recente conquista de Cachoeira do Sul com um centro de referência regional. O Tiacoli, ele está há 3 anos trabalhando no fortalecimento dessas redes, né, de assistência, educação e saúde. A gente tem trabalhos imensos, porque são 62 municípios, onde a gente precisa muito efetivamente construir um município inclusivo. Então a gente precisa capacitar esses profissionais que vão atuar com esse público. A gente está também lutando nos editais, né, do governo federal para outros serviços que a gente possa vir instalar junto ao município de Cachoeira. O programa Tiacoli possui atualmente em funcionamento no Rio Grande do Sul 6 centros macro-regionais, 29 centros referência regional e 42 centros de atendimento em saúde. O momento marcante da manhã foi a apresentação do músico Dilber Alonso ao lado da aluna Mariana Zan. Ela faz parte do projeto de musicalização da AMA Cachoeira do Sul. A presidente Bruna Azevedo salienta a importância do fortalecimento da saúde mental em Cachoeira do Sul. A gente fica muito feliz, né? Eu vou repetir o que eu falei lá na assinatura da portaria com a secretária Rita Bergman. Eu nunca imaginei que em 2 anos de associação nós já conseguiríamos um projeto do Estado, né? Um projeto tão grande do Estado como é o CRR. Mas a gente só tem a agradecer ao CMR, que é o que está de aniversário hoje, né, de 3 anos, por todo o apoio, por toda a ajuda, por todo o empenho das meninas, né, a gente sempre teve muita ajuda, principalmente da coordenadora, da Daniela, para conquistar o CRR. Eu acredito que Cachoeira só tem a ganhar com os 2 serviços e ainda com a possibilidade de vir um terceiro, que é o CAS, né, que é o Centro de Atendimento que hoje tem em Caçapava, justamente por esse desgaste todo, né, a gente está num momento da saúde mental em Cachoeira muito defasado. Nós não temos nenhum tipo de atendimento pelo município, então eu acredito que o CRR veio para agregar junto com o centro do Macrovalles e ainda com a expectativa de vir um CAS. A gente daqui para frente é muito trabalho e eu acredito que Cachoeira vai
futuramente ser uma referência no que se diz respeito ao transtorno do espectro autista. Tem olhos que enxergam, tem olhos que não, tem mãos que trabalham, tem gente sem mão, tem som diferente, nem melhor e nem pior do que você. Tem norte, tem sul, tem terra, tem água, tem livre, tem mar. E a gente torce que esse projeto siga tendo o fortalecimento que ele tanto precisa. E eu já estou com as duas convidadas aqui no estúdio, Daniela Santos do PL, eleita para o 4º mandato, e Mariana Carlos do PT, de volta depois de uma pausa para o 2º mandato. Boa tarde, Mariana, bem-vinda aqui ao NT Sul. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, os telespectadores. Boa tarde, vereadora Daniela. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Obrigado pela presença. Vereadora Daniela, prazer também te receber. Bem-vinda ao estúdio aqui do NT Sul. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos telespectadores. Boa tarde, vereadora, colega Mariana. E olha, como eu mencionei quando a gente começou aqui o bate-papo, aliás, antes de nós começarmos o bate-papo, a gente sempre faz aqui uma grande conversa com a nossa audiência. Então, se você de casa quiser fazer a sua pergunta, mandar aí a sua mensagem, está na tela o número do nosso WhatsApp, mande a sua pergunta para as vereadoras aqui e você, claro, pode ser incluído aqui nesta conversa. Vou começar perguntando para Mariana, né, que vai retornar à Câmara de Vereadores, também já teve uma experiência forte aqui em Cachoeira do Sul na política como vice-prefeita na gestão de Neyron Viegas, mas teve aí uma espécie de pausa, pelo menos nas funções eletivas, né? Como é que é para você retornar ao Legislativo aqui de Cachoeira do Sul? Quando você era vice-prefeito, tinha uma atuação muito forte em relação à juventude, né? Teve ali o Espaço Orelhinha, mas o tempo passou, hoje Cachoeira tem muitas demandas. Quais vão ser as suas principais bandeiras? Que Mariana chega à Câmara dos Vereadores. O tempo passa muito rápido, né? Já fazem 10 anos. Né? Então, nesse período, em 2016, nós não reelegemos, né? E então eu fui criar minha filha, a infância não volta, né? Foi muito importante esse exercício da maternidade. E também foi um período onde eu me dediquei aos estudos, né? Me formei em pedagogia, fiz uma pós-graduação em gestão pública pela UERGS. Então eu volto preparada também profissionalmente falando, né? Sou professora no município de Novos Cabrais, tenho essa experiência agora na educação. E a gestão pública, ela foi aprimorada, né, na medida ali em que eu parei para estudar gestão pública, e isso hoje, então, me proporciona uma outra atuação, né, uma atuação que tenha o legado pelo período que eu já fui, e também acrescido desse momento, dessa pausa que eu dei para estudar. Às vezes é bom também a gente olhar de fora, observar, né? Foi um período de muito fortalecimento e eu aproveitei para voltar mais forte, com mais experiência, né? Coragem eu sempre tive, quando eu era jovem eu não tinha experiência, né? Mas agora temos essas habilidades aí para colocar à disposição da sociedade. Tá certo. Vereadora Daniela, a senhora tem aí uma atuação muito destacada mais nos bastidores. A gente não vê muito a vereadora Daniela em tribuna, fazendo grandes discursos. Seu trabalho é mais, de fato, assim, atrás do palco, vamos dizer assim. Quais vão ser as suas principais bandeiras nesse novo mandato? Daniel, realmente, meu trabalho é aquele trabalho de formiguinha. É um trabalho mais discreto e que eu acredito que, como sempre deu certo, vai continuar dando certo. E as minhas pautas vão continuar saúde e calçamento. Por que saúde? Sempre ajudar o HCB, porque ajudando o HCB tu acaba abrangendo toda a nossa cidade. E calçamento porque a nossa comunidade merece tirar o pé do barro. A nossa cidade merece ter mais calçamento. E o meu trabalho vai continuar sendo em prol da saúde, HCB e calçamento. Tá certo. Vamos aqui para a nossa tela, nós já temos perguntas aqui da audiência. Então vamos ver quem manda aí o primeiro recado. É o Jonas. As vereadoras podem dar atenção para a área da saúde, principalmente ortopedia, prótese do quadril, e eu vou adicionar algumas informações aqui à pergunta do Jonas. Essa semana a gente veiculou aqui uma reportagem mostrando a fila que a gente tem aqui, tanto para especialidades quanto para procedimentos, e é uma fila longa, né? Para alguns exames também, essa fila está demorando por vezes anos, né? Então, obrigado, Jonas, primeiramente pela tua participação. E agora eu repasso para vocês, Mariana e também vereadora Daniela, o que vocês acham que pode ser feito aí pela saúde para que essas situações possam ser resolvidas com mais agilidade? Jonas, são demandas que dependem inteiramente
do nosso futuro prefeito. Por quê? Porque o que o vereador tem de concreto, de real? Somente as impositivas. E com essas impositivas, metade dela a gente tem que destinar para a área da saúde, aonde muitas vezes colegas destinam para compras de fraldas, para prótese, eu não sei, mas enfim, de concreto mesmo, é o que nós temos como vereador para fazer de palpável, né, nessa área, seria as impositivas. Que são aqueles recursos, né, para quem está nos acompanhando, que os vereadores podem destinar para uma área específica, mas como a vereadora Daniela está destacando, um percentual específico precisa ir obrigatoriamente para a saúde, né? Exatamente. E aí, Mariana? Eu penso que a gente tem que cobrar a gestão, né? Porque se a gestão, o que faz a saúde hoje ser uma das principais demandas da sociedade cachoeirense, isso está na boca de 10 entre 10 pessoas que tu conversa, é porque tem um passivo de uma gestão que não foi condizente com o que a população precisa. Então, se hoje tem pessoas morrendo, inclusive na fila de espera por tratamento, por atendimento, tudo. Então, tem um histórico de gestões muito fracassadas na saúde que fazem com que hoje tenha esse tipo de demanda na população. Então, como vereadora, e eu tenho essa experiência, né, já fui gestora pública, e tenho apoio de várias pessoas que têm experiência também, que já foram secretários, né? A área da gestão é muito forte na minha atuação. Então, tem que cobrar gestão gestão eficiente, buscar recursos, aproveitar o governo federal e captar novos recursos. Os recursos que Cachoeira tem não são suficientes, então tem sim cobrar gestão e buscar mais recursos. Tá bem, já vamos buscar aqui mais uma pergunta da nossa audiência, dos nossos telespectadores, já vamos colocar na tela. É o Flávio Gomes de Lima. Flávio está dizendo o seguinte: vereadora Mariana Carlos tem experiência pública em mandato legislativo e no executivo como vice-prefeita. Essa experiência a coloca numa posição de superioridade e responsabilidade diante do seu conhecimento da gestão na administração pública municipal. Como a vereadora está sentindo esse peso sobre os ombros, visto que os outros vereadores não possuem essa bagagem, portanto, caberá à vereadora Mariana assumir essa responsabilidade por temas complexos e tomar a iniciativa na solução das deficiências da gestão pública municipal que dificultam o acesso dos cidadãos aos seus direitos. Pergunta aqui o Flávio. E eu vou adicionar também mais uma informação aqui à mensagem do Flávio, que é o seguinte: no caso do PT, nessa legislatura, minoria na Câmara, né? A Mariana e o vereador vereador Rian Rosa. E aí, como levar esse legado ou esses posicionamentos adiante? A pergunta ela é excelente, né? Porque eu penso que Cachoeira vive um momento, e o resultado das urnas é uma prova disso, né? De que a cidade espera uma condução política diferente da que nos trouxe até aqui, tanto para o executivo quanto para o legislativo, né? Então, a sociedade espera gestores, espera pessoas que tenham compromisso público e experiência, né? Eu já fui vice-prefeita, então a gente sabe o que mais ou menos a gente vai encontrar. A gente sabe os dados necessários que precisam ser dados, transparência. A sociedade precisa conhecer a atual situação da prefeitura municipal. Então, esse peso nos ombros, né, ele na verdade, ele é para isso que eu voltei para a política. Justamente para colocar a minha experiência e o meu conhecimento à disposição da retomada da dignidade no poder público, né? A Operação Fandango foi um desastre para a nossa cidade. Mais de 6 milhões de reais deixaram de ir para a população, deixaram de ir para o posto de saúde, deixaram de ir para as ruas, para asfaltamento e para a infraestrutura urbana, justamente por conta da má gestão. Então, é para isso que eu voltei para a política, eu estou preparada para isso. E o PT é minoria, mas tem 2 vereadores, né? Ou seja, a gente aumentou o nosso tamanho e a nossa posição, que é de muita responsabilidade, eu tenho certeza que ela vai ser um diferencial na nossa atuação na Câmara e, principalmente, na relação da Câmara com a Prefeitura, né? E isso é muito importante falar sobre isso. A nossa relação é de independência, é de entender que os poderes são diferentes, que o nosso papel é a gente vai estar à disposição da sociedade do que for do interesse público, mas o executivo é uma coisa e o legislativo é outra coisa. Não pode ficar atrelado e não pode ficar omisso também. Eu vou aproveitar esse gancho que os nossos telespectadores estão mandando aqui, falando sobre experiência, porque a vereadora Daniela também teve uma experiência na gestão pública, no executivo, como secretária de interior, se não estou enganado, né, vereadora?
E esse foi um tema que nesta última gestão, assim, foi um tema que pegou bastante. A gente recebeu muitas mensagens aqui de telespectadores reclamando da ponte que faltava, da patrola que não passava, muito barro. A gente enfrentou uma tragédia climática no Rio Grande do Sul. E eu lembro quando você voltou da Secretaria do Interior para a Câmara de Vereadores, nem foi nessa gestão, você fez talvez um dos discursos mais fortes do seu mandato de vereadora, dizendo que teve que em dado momento tirar dinheiro do bolso para comprar pregos, porque não tinha isso para colocar nas pontes de interior. O que pode ser feito, vereadora, pelo interior de Cachoeira do Sul? O que falta? Falta tanto recurso assim? O que é possível fazer? Falta maquinário? Onde que está o principal gargalo? Daniel, falta tudo. Falando dos 3 meses que eu estive à frente da Secretaria do Interior, falta tudo. Nos 3 meses que eu estive lá, eu tirei dinheiro do meu bolso. A gente teve algumas parcerias, o interior ele ajuda muito, os fazendeiros, os lavoureiros, eles te ajudam com óleos, te ajudam com madeiras para a construção das pontes, mas, enfim, falta tudo. Não tem máquina, o que tem é quebrado, fica muito difícil pegar e trabalhar dessa maneira. O interior hoje está mais complicado ainda do que quando eu peguei a secretaria. Passamos por essa grande enchente e o interior ainda não foi recuperado. Tomara que o nosso futuro prefeito, Leandro Balardim, seja muito feliz na sua escolha do novo secretário de interior e que esse consiga ir atrás de parcerias e consiga dar um novo rumo ao nosso interior, que está muito abandonado. Assim, ó, não está ruim, Daniel. O nosso interior está muito ruim, está péssimo. Temos já pergunta aqui de telespectadores e que vem ao encontro aqui do que a Daniela está falando. A Margarete Ferreira diz aqui o seguinte: o que a vereadora Daniela Santos irá fazer pela saúde do interior? No Barro Vermelho, nem posto de saúde temos. Quando precisamos consultar, precisamos nos deslocar até a cidade. Na maioria das vezes saímos sem resposta, porque no HCB encaminham para a UPA e lá só receitam remédio, exames só pagando. Então temos aí gargalos também em relação ao interior, que o pessoal precisa vir para a cidade e quando vem para cá também tem essa dificuldade de não conseguir ter a sequência, a pessoa não consegue sair exatamente com tudo resolvido. Eu vou inclusive abrir para vocês duas. Vou começar pela Daniela e depois repasso a questão aqui também para a Mariana. E aí, Daniela, o que dá para a gente dizer para a Margarete? Dona Margarete, há 2 anos atrás foi pedida uma impositiva para o meu irmão, ex-deputado federal Marlon Santos, no valor de 350 mil para a construção do posto de saúde do Barro Vermelho. Mas, Daniel, como construir um posto de saúde lá se nem terreno se tem para fazer essa construção? Né? Até, se eu não me engano, tinha uns 2 anos atrás, parece que funcionava um postinho de saúde na subprefeitura que estava abandonada. Depois eu não sei por que motivo esse posto de saúde foi fechado e esse pessoal teve que se deslocar, se eu não me engano, para Ferreira, para consultar ali na Ferreira. Então, assim, realmente eu entendo a situação do pessoal do interior. É muito difícil, além de não ter estrada, fica bem difícil de se deslocar até a cidade. E, além de tudo, muitas vezes chega aqui e também não consegue atendimento, né? Então, o que nós podemos fazer de fato? Como eu disse, cobrar a gestão, cobrar o nosso atual prefeito, né, o nosso futuro prefeito, e mais uma vez o que nós temos de realmente de palpável como vereador, que é as nossas impositivas, doando alguma coisa, né, para essas localidades, por aí. Mariana, quer comentar também esse caso? Eu penso que tem algumas ferramentas que são muito importantes que melhoram a gestão da saúde, que é a participação popular, né? Então, tem várias ferramentas como os conselhos municipais, tem algumas cidades que fazem o próprio conselho da UBS, né, da região ali, porque as pessoas, né, elas têm... Às vezes, a saída para os problemas que o gestor não encontra, as pessoas sabem, porque elas vivem lá, elas conhecem a realidade. E essa contribuição ela é muito rica para a gestão pública, né? Então, claro que tem casos pontuais, né? Como a vereadora disse, que tu tem que encaminhar, tu tem que, muitas vezes, né, ir lá buscar a pessoa, né, contribuir, atender individualmente, mas tem questões que são coletivas, né? Que quando a comunidade se envolve, quando a comunidade busca alternativas para solucionar os problemas de saúde, tem questões de saúde que são
regionalizadas. Então, tem o atendimento do posto de saúde, ele pode estar direcionado para essas questões, né? Então, e a saúde é um ponto importante, uma discussão, um debate nacional, e nós estamos acompanhando, né? O piso da enfermagem, por exemplo, né? Um grande avanço aí, que só para Cachoeiro do Sul já trouxe mais de 5 milhões de reais, né? E isso fortalece a atuação dos profissionais e, consequentemente, qualifica o atendimento em saúde. Deixa eu colocar uma outra questão aqui que eu acho que, assim, passa por todas as outras questões, né, que envolvem Cachoeira do Sul. É a saúde, é a educação, é a questão de obras públicas. A gente tem a sensação de que falta dinheiro para tudo, né? E aí, como a Daniela colocou, no caso dos vereadores, tem as emendas impositivas. E tem sido, historicamente, uma briga para que essas emendas impositivas, inclusive, elas sejam pagas, sejam, de fato, aplicadas. Por onde que passa essa questão para resolver um pouco de tanto impasse? Vocês acham que falta priorizar, as gestões priorizar, de fato, as áreas que mais precisam de recurso? Por exemplo, a gente viu o ex-prefeito Neyron foi tornado inelegível, inclusive pela Câmara de Vereadores, por restos a pagar, né, por valores que ficaram em aberto na gestão. Mas as outras gestões também, de modo geral, deixaram contas em aberto e parece que essa gestão vai deixar também. Por onde que passa isso? Como resolver? O que o município teria que priorizar? E a gente tem pouco tempo, são 3 minutos, mas vamos lá. Vamos dividir aí o tempo entre vocês. Eu acho que é diálogo, né? Se pudesse resumir, assim, né? Porque o Neyron, nossa gestão, teve as contas reprovadas porque a Câmara de Vereadores não parcelou o FAPES, né? É importante dizer isso. Então, essa importância do diálogo entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, na minha interpretação, né, nesses 20 anos que eu estou na política, o diálogo é a ferramenta, sim, né, de valorizar todas as pessoas. Todos os vereadores são importantes, os 15 vereadores têm posição, têm contribuição, têm que dialogar com todos, sim. E aí, bom, pelo diálogo não tem limite, né? Acho que essa capacidade da linguagem, ela é da civilização, e isso é fundamental nesse momento. Eu tenho certeza que a atual gestão está aberta para dialogar. E eu, como vereadora, como presidente do PT, falo por mim e falo pelo RIA também, né, da nossa abertura para o diálogo. E aí, vereadora Daniela? Daniel, eu acredito que tem que ter um alinhamento entre Câmara de Vereadores e Prefeitura. E todo aquele prefeito que ouvir a Câmara de Vereadores, ele vai estar muito bem. Por quê? Porque o vereador, ele é o secretário do povo. O vereador, geralmente, ele vai aonde o povo mais está precisando e geralmente, o povo procura também o seu vereador para pedir suas demandas. Então, todo aquele prefeito que estiver alinhado com a Câmara de Vereadores e ouvir o vereador, com certeza vai dar certo. E olha, eu quero agradecer, então, aqui as vereadoras que estiveram com a gente ao vivo, precisam voltar mais vezes. A nova legislatura vai começar em janeiro e hoje nós recebemos, então, aqui Mariana Carlos, eleita pelo PT. Muito obrigado, Mariana, pela presença. Muito obrigado, bom dia. E muito obrigado também a Daniela Santos, reeleita pelo PL, longa trajetória já na Câmara de Vereadores e reeleita para mais um mandato. Sucesso também nesse novo mandato na Câmara dos Vereadores. Obrigado pela presença, vereadora. Muito obrigada, Daniel, e uma boa tarde a todos os telespectadores. Agradeço pela presença de vocês. Agradeço também a você de casa que interagiu com a gente, mandou a sua pergunta. Nós ficamos por aqui e nos encontraremos novamente amanhã a partir do meio-dia. Outras informações nas nossas redes sociais, no YouTube especialmente, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Até amanhã. Tchau.